Para STV, para novelas, Faustino, aquele programa aí que apresenta o NGA, Força Suprema, como fumar mal, a lhamba, fumar bem a lhamba faz bem, mas fumar mal a lhamba faz mal. Então, há uma certa repulsa social. Então, a educação é mesmo para isso. É para não criar modelos, mas para criar uma espécie de consciência social. O que é que vocês são? E, por fim, eu até pus aqui em letra maiúscula, é a questão do mercado. Eu, quando cresci, no nosso bairro, tínhamos aqueles cotas que eram conhecidas como os cotas de Auzeca. Sabe o que é isso, né? Come e dorme. É aquele cota com nanga 100%. Tá, cota da banda, né? Agora, esse cota da banda, porque não vamos confundir o Kunanga com o desempregado. O desempregado é alguém que estudou, está à espera de uma chance. Mal tem a... Não, esses cotas não querem. Você pode arranjar o melhor emprego da vida, ele não quer. Nós tivemos cotas assim, esses cotas da banda. Então, isso é uma questão de mercado para a educação. A educação faz a diferença na vida das pessoas, impacta porque tem mercado. Então, daí existir o projeto público, no caso de Angola, na Constituição, dizer que o país, o Estado, tem que garantir escola, tem que garantir educação para cada um de nós. Mas essa educação que o país tem que garantir, tem que criar, e isto é que nos preocupa, há uma diferença enorme entre a Universidade Agostinho Neto fazer o exame de admissão e colocar-vos aqui, estão a entender? E a outra, que é colocar-vos aqui e criar as condições para vocês aprenderem. Estão a ver a diferença? E quais são as condições que devem ser criadas para vocês aprenderem? Por norma. Por norma. Vocês olham, não, tem que ter computador, tem que ter biblioteca, tem que estar condicionado, tem que ter cantina, tem que ter livraria. Isso é porreiro. Mas o doutor Jerônimo disse, quantos de vocês aqui leem inglês? Quantos de vocês? Cheio, ninguém? Epa, isso é grave. Naquele iPad tem uma biblioteca digital de mais de 4.000 livros. E 80% deles estão em inglês. E eu, quando entro para a sala em que eu dou aulas aos estudantes dos cursos não de inglês, eu dou textos em inglês. E os meus estudantes dizem, não, professor, eu não falo inglês, não vou ler. Disse, então estás perdido, porque essa matéria não é estudada em Angola. Então, se você quer compreender essa teoria, tem que ler em inglês. Mas eu digo, peraí, você estudou inglês na 7ª e na 8ª? Sim, professor. O teu certificado está apto? Está. Você estudou inglês na 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. O teu certificado está apto? Sim, é por isso que vês para a universidade. Sim. E aqui estudaste 1º e 2º ano. 8 anos. 8 anos. E você não fala inglês? Ah, não, professor. Aí cada um busca uma desculpa. Eu digo, ok. Então, vocês não têm diferença com aqueles meus primos que foram para o pau grande no Kazenga comprar certificado e dizer que são licenciados ou técnicos médios. Ah, não, professor, é uma ofensa. Não é. O que é que vocês têm dois em comum? Qual é, como vocês dizem em matemática, qual é o denominador comum? Cada um de vocês reivindica, em termos de certificações, competências que não consegue demonstrar na prática. Então, se você tem um certificado que diz que você aprovou inglês da 7ª até o 2º ano da universidade e tu não falas inglês, epá, você é um embusteiro, ou não é? Não, professor, não é, não sou o culpado, porque na altura até o professor vinha, dava 3 aulas e já ia embora. Ah, você não reclamou? Como canta o neuro-americano, era para cuidar mais, né? Tava bom. Então tu sabes que o professor tem que dar aula de inglês para falar de inglês. E o professor fica esse tempo todo sem dar esses elementos. E você não reclama, não reivindica, então você conforma-se com a situação. Eu não é.
então arcas com as consequências. Então, o mais importante, quando se fala em criar condições na universidade, mais do que pôr esses equipamentos, é a condição em que vocês são olhados na universidade. E essa condição são duas possíveis: sujeito e objeto. Sabem o que é isso? Sujeito e objeto. Eu, quando dou aulas de gestão, eu digo sempre aos estudantes a diferença entre uma escola como empresa, como organização, e uma fábrica de mobília, por exemplo, como empresa ou como organização. Qual é a grande diferença? Ambas têm matéria-prima, né? Tem processos e tem produtos. O que é que faz diferença? Se na fábrica de mobílias você recebe a madeira bruta, pões na máquina e tu decides que essa hoje vai ser estante para pôr joias. Ela refila? Quem não quer ficar pendurado? Se disseres que hoje vai ser cadeira, a madeira vai dizer: não, por favor, não quero ser na parte do tampo, e não vão sentar por mim, vão fazer um peidar e depois fico... Não há essa possibilidade, porque você tem um ser objeto estático, sem vontade. Estão a entender? Ao passo que da escola, cada pessoa é uma pessoa que tem vontade, que tem atitude, que tem sonhos, tem frustrações. Isso tudo ele traz para a escola. Aí você vira sujeito. Aí você impacta. Você pode ser o maior professor do mundo com todos os prêmios mundiais, mas se tu não conseguires compreender cada um dos estudantes que te chegam, tu não estás a fazer nada. Por exemplo. Então, se a maior parte do material que vocês têm estão em inglês, por que foram abrir o Instituto Chinês aqui? Estão a entender? E por que vocês aceitaram o Instituto Chinês, não o Instituto de Inglês? Para vocês, as condições que estão a ser criadas para vocês, o que impacta mais? É aquilo que vocês vão poder ter proveito ou aquilo que é politicamente correto para a reitoria. Estão a ver o que é sujeito? E vocês calaram por quê? Não são objetos, são do primeiro ano, estão com medo. O colega, quando fez a apresentação do estágio, o estágio tem chantagem. Tem chantagem. Comporta-se bem. Espera aí. O estágio é um direito. Estão a entender? É uma obrigação da instituição que a vossa formação seja teórica, porque aqui na parte prática está me chantagear. Hein, colegas? Por que essa chantagem na parte prática da minha formação? Então, a criação de condições é justamente isso. É fazer com que cada um de vocês lhe seja criado um ambiente para o seu desenvolvimento. Claro que, como no futebol, nem todo mundo aqui vai ser Neymar, vai ser Messi, mas cada um vai poder jogar na equipa do nível dele. Você não joga no Real, serve para o Benfica. Se não serve para o Benfica, serve para o Sport. Pode também ser dispensado lá se vir aqui para o Petro ou para o Dagosto. Ou lá no Acadêmica também. Mas não deixa de ser futebolista, deixa de ser... Não. E se por acaso, aquele jogador que for dispensado lá, for convocado para a seleção, e essa seleção, por milagre, vai para o Mundial, não vai jogar contra o Cristiano Ronaldo e os Messi. É o que eu digo em Angola: respeitem o Manusho, porque é um dos poucos que conseguiu marcar o gol ao Real. Quem é qual que já marcou o gol ao Real Madrid? Mas isso faz do Manusho um craque? Não, mas há a democratização no futebol, em que cada um serve e onde vai. Então, quando nós falamos em criar condições para a escola, é o currículo. O currículo é constituído por aquela parte bruta que nós vimos aqui, bruta no bom sentido, né? Que são as disciplinas puras do conteúdo de formação para vocês.
Mas tem a outra parte que chamamos de currículo oculto. Quais são aqueles códigos que vos vão permitir sobreviver? Eu ouvi aqui a falar de softwares e a cadeia de informática só está no 4º ano. No primeiro ano tem introdução, no segundo semestre, um semestre de informática, depois tem no 4º ano, terceiro ano. Na Universidade de São Paulo, onde eu estudei, aqueles meninos da Politécnica, que é a melhor escola de engenharia de São Paulo, no Brasil faz-se greve para valer, mas greve de verdade. Aqueles coitados não tinham tempo de entrar em greve. Sabe por quê? Porque desde o primeiro ano que eles são imersos em atividades práticas, em projetos, que ele não tem tempo sequer de entrar em greve. Porque atrasa, porque ele tem o cronômetro, tem o plano de trabalho. Então, como é que vocês vão ser capazes de desenvolver software com essa informática que vos dão? Agora, a questão é esta. Também não vamos fazer o currículo à casa da mãe Joana, em que tudo esteja lá. Mas nós podemos criar condições aqui no campus para que vocês, cada um na sua velocidade e vontade, tenha um espaço onde vai fazendo cursinhos, onde vai fazendo experimentos, onde vai fazendo atualizações. Mas para que isto passe, não precisa estar num decreto, mas é a cultura que vos vão ensinar em como que vocês desenvolvem o trabalho. Eu cheguei em Boston, era preto, vindo da Angola, que ninguém sabia onde ficava. Eu falava português, que não tinha noção o que era aquilo. E eu entrava na sala com os meus colegas. A primeira vez que eu disse na sala que eu estudava estatística, fazíamos recolha dos dados e a distribuição de frequências manual, estava uma sala como essa, né? Todo mundo virou-se para mim. O que é? Olharam-me com toda a pena do mundo. Mas para os meus professores de estatística aqui, aquilo é que cuiava. Aquilo era o power. Nos pôr ali intervalos de milésimos. Se você errar naquela distribuição de frequência, você erra tudo. Porque tudo era baseado ali. Na América ensinaram que não, o que você faz, você não é estatístico, você tem que ler estatística. Então, nós vamos estudar os dados sobre educação, são esses. Tu vais aprender a usar SPSS para inserir e interpretar os dados, porque você não tem que perder tempo com distribuição de frequência, porque não é isso que conta. Você estuda educação, estuda política de educação. E eu disse ao meu professor e meus colegas, obrigado. Eu, quando cheguei, o professor dava-nos trabalho ali no laboratório, e eu ficava assim, a procurar. Os meus colegas faziam 10 minutos, iam embora, eu ficava 1 hora. Eu perdia tempo. Um dia desse eu disse, chega de ser o preto ancorado, vamos me sentir daqui a dias. Eu saí e fui para uma loja de informática e comprei um CD e pus no computador, Typing Attack, a Typing Master. Hoje eu escrevo, não olho para o teclado e ainda falo com o terceiro que está ao meu lado. Sabem por quê? Porque a primeira coisa que a Universidade Americana me ensinou, que aqui é competição. Ou você se adequa ao ritmo dos outros, ou você vai ter o teu diploma, mas estás frito. Porque quando saíres daqui, os outros vão ter no diploma louvor e tu terás bom. Mas o que te vai dar o louvor? Não são os 20 da disciplina. É como é que você conseguiu se adaptar àquelas capacidades
aquelas virtudes que a tua futura profissão vai. E aí eu vou entrar na questão do mercado. Aqui falou-se em catoca, falou-se em tudo. Num país como o nosso, que primeiro gosta de contratar branco estrangeiro, não é? Segundo, gosta de contratar angolano, angolano até pode estudar na pior universidade do Brasil, como muitos estudam. Quando vem para aqui só de trazer diploma, estudou fora, você nem vos olha. Estou a mentir? É. Num país que gosta de olhar para olha, Armando, isso é sobrenome. Vocês sabem o sobrenome daqui, né? Então, meus queridos, o que é que vocês têm para competir no mercado? São essas outras valências. A disciplina que você tem com o trabalho. Eu, quando fiz o meu trabalho de licenciatura, eu fui sempre estudante do quadro de honra no ICED. Até quando terminamos, foi no primeiro ano do reitor Teta, ali do Karl Marx, deram uma cerimônia pública com o TPA, recebemos diploma na TV. Foi fixe. Mas eu passei muito mal para escrever o meu trabalho de fim de curso. Não é porque eu não sabia. Eu sempre fui do quadro de honra, meus queridos. Em inglês, comecei a trabalhar com inglês aos 17 anos. Eu, a estudar no ICED, era diretor do Luanda Communication Center. Fazia interpretações, só não fiz para o presidente da República. Fiz para todo mundo aqui em Angola. Então, por que eu tinha dificuldades? Porque eu não conseguia tirar o que eu tinha e pôr no papel. Sabem por quê? Porque eu não dominava a escrita. Escrever, meus queridos, não é só não escrever sem erros. Escrever é a capacidade de tirar o teu pensamento e alguém o ler sem ter que fazer pergunta. O que é que esse gajo quer dizer? E isto fui aprender nos Estados Unidos. Lá as crianças são preparadas desde a 4ª classe a fazer isso. Writing, eles chamam de writing skills. Habilidades. As crianças são ensinadas a ler. Ler para além do ato de descodificar as palavras. Nós aqui não fazemos isto. Vocês não fazem isso. Eu cheguei no ICED e disse, desculpe-me lá, nós temos uma cadeira chamada técnica de expressão, sim, eu vou dar essa cadeira, mas eu vou dar escrita. E os estudantes como vocês que passam no exame de admissão, eles escrevem composição. E eu chego assim, bem-vindos por terem vindo para aqui para o ICED, mas desculpem-me lá, vocês escrevem à toa. Não, professor, não pode. Tive todo essa tua composição, eu sou assim, não disparatado, desculpem lá, você tem que alguém da igreja. Sua composição foi uma merda autêntica, nem pastor me serve. Ah, não, isso é ofensa. Eles ficam todos, mas eu faço isso para provocar. Eu digo, tá bom, vamos ter aulas durante o primeiro semestre. No fim do semestre, eu vou vos dar a vossa composição e vamos analisar. Desafio aceito. Não precisamos chegar ao fim. 4 aulas depois, eu provoco. Como é? Pois está atrás. Não, professor, esquece que alguma vez escrevemos aquilo. Não é o desconhecimento de inglês. Mas então, nós transformamos isso na minha instituição como compromisso. Então, nós não queremos só um professor diplomado do ICED, mas nós temos um professor que tenha essas valências também. Pelo menos do meu departamento. Quando eu vou dar no departamento de português, os estudantes reprovam, não porque não sabem gestão ou política de educação, porque não sabem escrever. Bom, se eu então aplicar uma aqui para vocês... Eu sei, eu estudei na UAN. Quando nós estivéssemos nas reuniões entre os colegas, quando os colegas de engenharia, medicina, precisavam falar, nós já acabou. Mas os colegas de medicina me diziam, não, paz, nós não precisamos dessa porcaria, nós aqui é hidráulica, nós aqui... Ah, é? Vai então fazer teste na empresa do Pulos. Escreve uma carta. E a avaliação começa justamente ali. Então, meus queridos, eu estou a falar de uma situação que dura há mais de 10 anos.
A minha pergunta é, por que as universidades em Angola ainda não se adaptaram a essa demanda que nós temos? Por quê? O colega falou da experiência dele como estudante aqui e associação. A minha questão é, como é que a associação tem sido capaz de fazer com que a universidade reflita, não a partir dos acordos que eles vão assinar na China, mas a partir daquilo que recolhem de vocês como estudantes que têm que ser formados? Vocês querem ir para o Catoca, querem ir para a Lunda, mas se vocês não estudarem antropologia, vocês vão chegar lá como os engenheiros, que vêm de fato e gravata para ir falar com o tio lá do mato, sem saber que na ancestralidade, quando você se coloca nessa posição de privilégio, você perde a confiança do interlocutor. E aquele povo, com o seu saber, às vezes não precisam do conhecimento de geofísica para vos indicar onde tem diamante. A tradição já lhes ensinou onde tem diamante. Mas tu, como vens, não falas a língua da terra, vens vestido de forma estranha, dão-te água lá da comunidade, não, vai para o carro, tira a tua água mineral. Você não tem saberes antropológicos. Então a minha pergunta é, que tipo de engenheiro vocês estão a ser preparados? É engenheiro para servir na Rússia ou para servir em Angola? Agora, se a universidade não pensa isso, como é que vocês se posicionam? Eu, antes de vir para cá, pedi umas dicas sobre o que o pessoal gostaria de dizer. Ah, não, professor, fale dos estudantes que gostam, que estão aqui uma tábua melhor pegar. São cada vez mais alunos, menos estudantes. Sabe a diferença de um aluno e de um estudante? Sabe, né? Sim. Uhum. E uma das reclamações que a vossa associação tem de estudantes, e algumas vozes aqui, é que os estudantes desse curso, estamos a falar desse curso, são cada vez menos estudantes. Vêm, recebem matéria, vai embora. Há cada vez aquela capacidade do estudante para dizer, professor, antes de continuar na aula 2, nós, o grupo tal, estivemos a trabalhar, lemos o livro tal, cruzamos com a informação X, queremos ainda congelar a tua matéria, vamos tentar abordar isso em função do problema concreto. Isso é uma prática rara. Então, se vocês não se fazerem sujeitos, como é que vocês vão se apropriar do saber? Se a definição de educação não é transmissão de conhecimento, é mentira. Transmite-se eletricidade, do gerador para a lâmpada. O saber é apropriar, para te transformar. É repetir informação, a crítica. Eu brinco muito com os jovens, quando chegam e me dizem, poça, aqui ninguém é parente dela, né? Mas a encarnação, grande psicóloga. Como assim? Grande psicóloga como? Não, Cota, eu disse, mas espera, aquilo que ela disse, está a ver o manual X? Sim, baixa na internet. Não, estava lá um economista, quem? O fulano. Ah, é sim. Queres que eu te dê o livro? Então, o grande quem é? É o que te leva a compreender a tua realidade ou o que te leva a papaguear os livros escritos pelos outros? Então, vocês, o que é que vocês fazem para não serem papagaios? Vocês já ouviram falar do John Nash? Do filme Uma Mente Brilhante? Grande economista. Ele diz que o trabalho que levou a ganhar o prêmio Nobel, ele começou a desenvolver aquilo na licenciatura. Como vocês estão. Há um menino, esquece-me o nome, nos Estados Unidos, um trabalho de licenciatura, derrubou uma teoria econômica premiada, porque ele sentou
o vosso colega falou do método, então ele estava a rever o método. Então pegou aquele trabalho e ele estava a desconstruir. E ele notou que havia uma falhazinha na aplicação do método da interpretação daqueles dados. E o menino fala com o orientador disse, pá, já que estás a fazer um trabalho prático, escreve para os professores tais que são os autores. Ele escreve para os professores tais. O professor responde com desdém, que isso é problema teu, continua e boa sorte. Não sabiam eles que o menino ia invalidar uma teoria premiada. Quantos anos tem o menino? 21 anos. É milagre, né? Ou é bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador? Muitos estudantes recorrem à prova dos anos anteriores, A culpa não é dos estudantes, mas também é dos estudantes. Porque nós temos um ensino baseado na prova. O vosso colega aqui disse, exijam do professor avaliação contínua. O que é avaliação contínua? Nós temos um sistema de educação que privilegia que o estudante é aquele que tem a capacidade de dar respostas certas às perguntas feitas pelos professores. Então, se não tiveres essa habilidade, não serves. O que isso permite? Vocês estão aqui, a vossa maior preocupação é vamos ler a prova do ano anterior e saber responder à prova do professor. E o saber, eu digo sempre, quando você sabe mesmo. Você não sabe em tabuada? Sabe ou não sabe? Não há gente que não sabe tabuada. Você peneira na tabuada, há risco de vocês tropeçarem na tabuada. Você não conhece, não sabe resolver equações do primeiro grau. Você sabe em geometria? Sabe? Não, sabe por que eu perguntei geometria? Porque nós não temos um indicador, mas é um déficit em Angola, geometria. Sabem por quê? Num levantamento simplista, a minha geração, nós estudamos no tempo de crise da educação. E nós nunca chegávamos no fim da matéria. Nunca chegávamos. Então, a geometria era sempre das últimas unidades. Então nós fazíamos sétima, oitava, geometria, nunca chegávamos lá. Os nossos colegas que iam para o ensino médio, mesmo que foram estudar matemática, no caso dos meus que foram para o INE, não estudaram geometrias porque nunca chegávamos lá. Você e esses colegas são da minha geração, são os professores, são os bosses. Eu estava ali, estava a teclar com um amigo meu, que é vice-reitor aqui. Mas nós não estudamos geometria, nós temos que ensinar geometria, vamos ensinar como? Então aí vocês sem geometria. Caricato, né? Então o saber, meus queridos, é isso. Quando se sabe, não há prova que nos assuste. Você senta e vai. Agora, o que temos que fazer para saber? Não é aquilo que diz quanto mais fraco o professor, melhor. Então, aquele é fixe. Também não existe professor fraco, também é pecado, chama professor de fraco. Ok, mas há essa tendência porque nós temos colegas desleixados, não quer ler, não quer atualizar, quer facilitar. E para os estudantes, quanto menos dor de cabeça tiver, melhor. Mas isso é em todo nível. Nós quando estudamos lá na América, nós temos o que chamamos em inglês Big Naked Course. Está a ver os ombros? Você conhece o futebol americano? São grandes. E as universidades americanas, para além da performance acadêmica, também são avaliadas pela performance desportiva. Então todo mundo luta pelos melhores jogadores, dão bolsa. Tem um filme que surgiu aí com a Sandra Bullock, de um rapaz negro, Sonho Impossível, acho. Sim. Venha, aquilo é vida real. Aquele menino era
pobre performance acadêmica, mas eram bons prodígios e todas as universidades o queriam. Mas ele tem que estudar lá, porque há professores que não querem saber. Então tem aquelas cadeiras que estão mesmo só no currículo para o Estado. Então, há aquele semestre que a gente tem que fazer um projeto ou tem que participar numa atividade, que escrever um texto para uma conferência. Então, nós escolhemos disciplinas fáceis. E sabe como que a gente escolhia a disciplina fácil? Era só ir abrindo a sala, a porta da sala, espreita. Epa, aqui não. Oh, aqui tem aqueles big todos, a cadeira é fácil. Bem, são estratégias de sobrevivência. É bom, mas o que é que você vai dispensar? Tu achas que a estratégia de sobrevivência numa cadeira de análise matemática para vocês é salutar? Não. Não. Porque se tu não conseguires dominar a análise matemática, você não domina o essencial do curso. Então, essa é uma prática aqui da casa. O que a gente tem que fazer para superar isso? Não sei. Tem também aqui estudantes universitários apresentam dificuldades inconcebíveis na apresentação de trabalho de investigação e os trabalhos de fim do curso. Uma vez mais, o estudante é vítima 2 vezes. Ninguém dá o que não tem. Verdade ou mentira? Verdade. Quando se lê a minha biografia, disse que eu sou diretor do Centro de Investigação no ICET. Só. Porque eu estudei no Brasil, estudei na América, e lá tem o que nós chamamos de linha de pesquisa. Você é admitido na universidade, és colocado numa linha de pesquisa. Você faz o que eles chamam de iniciação científica. De modo que quando chegares ao 4º ano, não vai acontecer o que acontece entre nós em muitos casos. Ah, professor, onde que eu encontro a lista com os temas para defesa? Eu já, mas espera aí. Quando o teu pai quer te escolher namorado, você diz que o teu pai é atrasado. Agora queres que eu te dê o tema de defesa? Então és atrasado. Mas o estudante não tem culpa, meus queridos. É a universidade angolana, na generalidade, pode haver exceções, que não cria condições para isso. Que o estudante fica do 1º ao 4º ano, eu vi aqui o currículo, podemos analisar o horário, não sei qual é o momento que o estudante daqui, do vosso curso, é preparado do 1º ao 4º ano de iniciação científica, para ir aprendendo como formular uma pergunta de pesquisa, como estruturar, saber quais são as leituras essenciais da área, quais são as discussões. Porque tu queres que um estudante no fim do curso, na discussão teórica, ele discuta a teoria, mas você fica com ele o curso todo e não discute teorias com ele. Então isso é um déficit. Vamos pôr no currículo? Não. O que tem que acontecer? O colega meu que foi comigo para os Estados Unidos tinha dificuldade em estatística, ele estava a estudar políticas públicas, as ciências políticas, desculpa. O professor deu 2, 3 aulas e deu conta que ele estava atrasado, inseriu no sistema, aquilo comunicou com a associação como aqui dos estudantes, serviços de estudantes, e um amigo, estávamos em casa, recebeu um telefonema. Alô, fulano tal, sim, olha, nós somos da universidade. Ah, sim, pronto. Aqui a área de estudante queria convidar amanhã, marcar uma hora para estar. Meu amigo foi. Explicaram-lhe o que se passava, fizeram ali um teste de diagnóstico. Então, para além das aulas do professor, ele tinha explicação, que nós chamamos de explicação. Então, estão a entender, né? Porque aquela universidade quer que se esse estudante tem que dominar a estatística e tem essa dificuldade, nós temos que dar essa dificuldade. Falamos disso, podemos falar de outras áreas de saber que as universidades têm. Então, quando nós chegamos e vamos reprovar um estudante, ou um trabalho do estudante, a primeira pergunta que temos que fazer é: o que nós fizemos com ele? Mas para vocês também, vocês são da cidade, não vão compreender esse exemplo. Eu nasci no IS, mas ia muito pro... Sabes que a Florinda disse, nós somos do mato, né? E ia muito pro Val do Loz, pro Bembe.
E quando eu estivesse com meus primos, eu andava descalço como eles. Queria ser como eles. O que eu aprendi, nós andávamos no mato, tinha picos. Quando eu colocasse o meu pé e sentisse uma picada, o que eu fazia? Insistia, tirava. Olhem para vocês. O que vocês fazem para garantir que a vossa permanência cá seja recheada de saber? Não é ir para o Rádio Luanda telefonar. Não é ir para o Facebook dizer o professor angolano é fraco. O que vocês fazem, meus queridos? Sujeito é isso. Dono do seu destino. A mesma capacidade que vocês têm de ter com barman para decidir o que vocês vão beber. Brigar com o DJ. Escolher a melhor miúda ou o melhor moço do bairro. Decidir o que vão vestir. É a mesma capacidade que vocês têm para influenciar o currículo na vossa casa. Mas lembre-se, quando nós falamos em currículo, temos duas dimensões. É a grade de disciplinas, os seus objetivos. E a outra são todas aquelas práticas, saberes, experiências, valores, princípios, histórias, tudo aquilo que participa em vocês como pessoa, que vos vai tornar potenciais elementos no mercado de trabalho. Um mercado como Angola, que é cada vez mais injusto e competitivo na sua injustiça. Para não monopolizar a conversa, vou ficar por aqui e vocês têm toda a liberdade de fazer as questões que vocês quiserem. Isso aqui é pessoas. Por favor, inclusive vamos falar um bocadinho alto, vamos pegar a falar um pouco para que seja perceptível para todos. Está falando muito baixo. Tá bom, meu. Com base no amplo conhecimento que o doutor tem no ramo da ciência da educação, eu gostaria de saber o porquê que o doutor não tenta revolucionar o ensino universitário em Angola. Desculpa. Para tomar nota, vai responder no Não, vamos responder. Revolucionar o ensino universitário em Angola. Houve uma altura que eu pensei que era super-homem, que podia influenciar. Eu escrevia textos para o semanário angolense, escrevia textos científicos, participava em reuniões no Ministério, em comissões, discutia, mas não saíamos do mesmo lugar. Então isso aprendi uma lição. A revolução não é alguém cantar a revolução. A revolução é potenciar os outros para que cada um de nós seja agente da revolução. Então, entre participar numa reunião no Ministério e discutir lá, entre escrever um artigo no Semanário Angolense ou no Gazeta e ter palestra convosco e convosco discutirmos o que é que nós precisamos para que a nossa universidade funcione, eu prefiro isso, porque aí cada um de nós vai ter uma missão e vai fazer a sua parte. Esse é o compromisso e a disputa que eu tenho estado a fazer. Não sei se é o método certo, mas pelo menos com Cristo deu certo. Mais questões, colegas? Alguém mais quer intervir? A educação diz, ou está tudo claro ou não está nada. Não está nada. Zonga, mano.
Depende. Né? Obrigado para já pela palestra. Antes me apresento, sou Zongo Armando, Departamento de Geofísica. Nós, como secção estudantil da Seção de Geofísica de Angola, quando pensamos numa atividade dessa natureza, é mesmo pensando nos diversos problemas que nós temos. Nós sabemos, segundo aquilo que são orientações da Escola Nova, né, aquilo que são estudos de Jean Piaget, Paulo Freire, eles colocaram o estudante no centro do processo de ensino e investigação e o docente como responsável. Mas, como o doutor acabou de dizer, ninguém dá aquilo que não tem. Então, a maior dificuldade do nosso país mesmo é que a maior parte dos docentes também receberam esse tipo de formação. E então, mudar essa mentalidade é meio complicado. Como o Maxwell falou, que não podemos espantar a mosca na testa de alguém com martelo. Então, às vezes, a intenção é ajudar, mas nossos mais velhos não estão habituados. Então, temos que criar as melhores formas e melhor método para nós conseguirmos enfrentar e mudar a situação. E eu acho que essas atividades acabam ajudando. O doutor acaba aqui sensibilizando os estudantes de como é que nós devemos agir como estudantes. E o regulamento, acho também que é uma das formas de tentar mudar a situação, se bem que já tem muita coisa ultrapassada no nosso regulamento, mas enquanto não se passar ou não se elaborar um novo, é o único instrumento legal que nós temos para nos recorrer. Desculpa, é por isso que trouxemos esse discurso também, aquela apresentação do regulamento, para poder ajudar os estudantes a tentar chegar até lá. Bom, então, para já, a apresentação foi excelente. E, então, mandamos também algumas sugestões do doutor, como fez referência, de alguns pontos que nós citamos. Então, nós queríamos mesmo saber, dentro dessas dificuldades todas, quais são os pontos focais, de forma resumida, que o doutor pode dar para nós tentarmos, para que cada um aqui faça a sua parte e possa mudar também, se calhar ajudar a melhorar a situação. Essa praticamente foi o objetivo dessa atividade, é mostrar de forma pontual o que o estudante pode fazer para mudar as diversas situações que nós aqui temos. Este é um dos nossos grifos, receitas, pronto a vestir. Sou casado, casamento é chato, sabe, né? As mulheres nos controlam para caramba, né? E uma não nos deixa respirar. Os homens também são chatos, todos machistas, não deixam as coitadas viver as vidas dela, apesar que são donas das mulheres. E uma das lições que eu fui tendo nessa coisa do casamento, a melhor coisa são os filhos. Eu adoro chocolate, agora parei, estou melhor, estava meio gordinho, estou fazendo dieta, mas eu gosto de chocolate e quase tudo que leva chocolate. E o meu primeiro filho, quando nasce, em 2000, ele não comia flocos. Eu dizia, esse gajo é um atrasado, e eu brigava com ele. Você é um preto dois, você. Eu passava com o meu filho, porque o meu filho não comia os flocos que nós tínhamos sempre em casa. Eu não conseguia compreender como que uma criança não comia flocos. Até que um dia, eu vou para o Jumbo, ele estava ali na creche, no Kies. E o meu filho, quando entramos para o Jumbo, ao passarmos na zona dos cereais, ele pega uma caixa de floco, não espera sairmos do Jumbo, começa a comer aquilo em seco. Era floco de quê? De mel. Qual é a lição? Eu que gostava de chocolate. Estava o problema da receita, né? Sim. Eu gostava de chocolate, queria que o meu filho comesse de chocolate, ele não queria de chocolate. Quando eu fui estudar para os Estados Unidos, eu gosto assim de cultura hip hop, então eu comprava sapatos, os tênis dos meus filhos. Em função disso, eu tenho um enteado, na altura já tinha 15 anos. Então eu trouxe. O que estava a bater em basta. Quando chego aqui, ele não queria olhar para aquilo, eu fiquei desesperado. Essas botas, $250. Eu disse, mas como é você? Como você não viu isso aqui do Dr. Dre? Eu disse, mas... Não, o que eu estava batendo a Angola era outra coisa. Eu queria mocassê. Como sabe mocassê, né? Mocação, whatever. Quem queria vestir a cultura americana era eu. A partir daquela altura, até a minha filha, quando tinha 3, 4, 5 anos, ganhou a liberdade de decidir de manhã, de ir para a mala, do que ela queria vestir para a creche. Hoje,
Nos últimos anos já são aí cerca de 8, 9 anos. Quando eu viajo, agora cada vez mais fácil. Eu fico na loja, entro para o WhatsApp e eles falam, eles como gostam da Zara, estão aqui no Google e tiram a referência. Mano, eu só espero a hora de ir passar o cartão e pagar a conta. Sabem por quê? Porque ele que tem que se sentir bem com a roupa e o calçado que ele quer. O que eu faço? Eu só crio os canais, dinheiro e viajar para fora. Então, o único conselho que eu tenho para vocês, eu não tenho receita. Vocês já têm a receita. Esse espaço de diálogo que vocês têm. E dialogando, vocês vão encontrar a solução. Porque o que funciona para mim, Isaac Paz, pode não funcionar para os vossos professores. Funciona para ele, pode não funcionar para mim. Solução, meus queridos. Aproveitem ao máximo um espaço como este, não só da associação. Como é o nome da associação? Associação de Geofísica de Angola. Não, a abreviatura. ASGA. Não só no momento da ASGA, mas toda aquela possibilidade que vocês têm poder provocar diálogo e discutir os assuntos. E uma das coisas que eu aprendi, eu também militei na Associação dos Estudantes, eu fiz greve, comecei a fazer greve aos 18 anos, na altura na Champions, comandei greve aos 19 anos. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é tudo que é feito à força cria resistência do outro lado. Nós, os professores, não gostamos de mudança, é mentira. Nós gostamos de ficar no lugar de conforto. E qualquer desafio de mudança cria-nos problemas. Então, desafiar o nosso lugar de mudança, de conforto, é desafiar a nossa autoridade. Estão a entender? Sim. Então, como provocar mudança num professor com essa mentalidade? Diálogo. Diálogo. Agora, o diálogo não implica enrolar até um dia ver. Tipo, você apaixonou-se com a colega na 5ª classe, não vamos aceitar na 6ª. Até chega a colega, você não queria fazer INE, queria fazer punir, porque a colega foi para o INE, segue, sempre a paquerar a colega, um dia vai me aceitar, quando des conta, ficou com outro. Isso não é diálogo, isso pode ter um outro nome, mas diálogo não é. Então, diálogo não há receita, meus queridos. O meu grande conselho é: aproveitem as oportunidades, mas acima de tudo, cada um de vocês tem que saber o que é que está a buscar na universidade. Mas vocês, medido com a realidade lá fora. O que é que a realidade espera de vocês? Quais são as transformações que vocês devem levar para a realidade? Não convenci, né? Não convenceu. Sim. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de me dar de poder falar, poder então exprimir a minha pergunta, ou então o meu discurso. E desta feita gostaria de, se calhar, começar a discursar propriamente, né, com uma frase do meu querido professor Messias, né, se calhar não frase dele, né, mas uma vez que primeiramente tive contato com ela em função do professor Messias, gostaria de me basear nela. Dizia o seguinte: concentra-te nos pontos fortes, reconheça tuas fraquezas. E eu poderia adaptá-la assim: concentra-te nas suas realidades e reconheça as suas fraquezas. Eu começo com essa frase, por quê? Porque eu poderia, quer dizer, ouvir o nosso palestrante, né, dizer concernente a entrega de folhetos em língua inglesa, né, nos seus estudantes. Eu, se calhar, ficaria assim um pouco inquieto com isso. Isto pelo facto de sabermos qual é a realidade do nosso país, porque eu também tenho o desejo de falar inglês, eu também gostaria de falar inglês. Infelizmente, da 4ª
até se calhar o primeiro ano da universidade, eu não falo inglês. Mas agora, se calhar o culpado não é só simplesmente eu. Tá bom. Se calhar vou ser culpado pelo facto de não reclamar. Mas se calhar também eu já reclamei e até agora ainda não se mudou. Então, sabendo da realidade daquilo que é o nosso país, eu não acharia se calhar um pouco justo, né? Diria assim, um professor sabendo que o nosso país é assim, chega numa dada fase e me dá tipo um folheto de inglês, sabendo que uma boa parte que está aqui, né? Eu penso porque eu tenho tantos amigos que pensam, se calhar, como eu também, não fala inglês. E aquela pessoa que fala inglês, se bem, penso que não aprendeu na escola. Eu, se calhar, poderia meter a minha mão no fogo, né? Não vou meter a mão, vou meter os pés. A mão, se calhar, facilitaria. Sim, mas é a questão. Sabendo qual a realidade do nosso país, se calhar não acharia, se calhar, um pouco sensato o professor dar-lhes folhetos em inglês, né? Porque... Sebastião. Obrigado, Sebastião. Ok. Tem um lema que eu uso na minha aula, que eu aprendi do meu professor. Mas antes de falar do meu professor, se tem dúvida quem é o autor dessa frase que até gostas, por que não põe no Google? Tá vendo, né? Aos meus estudantes eu digo, não há desculpa para o trabalho não feito. Nós, em Angola, uma das culturas que nós temos é não fazer porque temos uma desculpa. Eu digo aos meus estudantes, não. Faça com lacunas e diz, professor, só tem lacuna que faltou isto. No princípio foi difícil, mas quando a fama nos certificou que o professor faz reprova, estudante que não cumpre com regras, eles começaram a cumprir. O maior exemplo que eu vou dar é uma estudante minha alta funcionária da Assembleia, que ela não entrega o trabalho. Eu, quando vou passar o primeiro dia, dou o plano de trabalho, o estudante já sabe quais são os trabalhos e as provas, todo o resto. No primeiro, cada aula, eu falo sobre o trabalho para que cada um saiba o que tem que fazer, como fazer, qual é a dificuldade, partilhamos a experiência. No dia da entrega não há desculpa. Essa senhora trouxe-me uma carta perante a Assembleia, dizendo que ela foi para a Assembleia por uma missão de Estado, lá. Eu olhei para ela e disse, nem que fosse do Zeidu, não quero saber. Ela reprovou. O ano seguinte, coincidiu que ela teria que sair para uma missão para os Estados Unidos. Adivinham o que ela fez? Entregou o trabalho um mês antes. Ela chegou na sala, olha só, trabalho fulano, o que se passa? Não, professor, eu vou sair. Sabe o que eu fiz? Abri o meu Dell, na altura eu usava o computador dele, lancei 14, está dispensado. Para mim o aprendizado foi aquilo. Está entendendo? Não é repetir gestão, mas é saber o que trabalhar em equipe ou no ambiente de equipe implica. Quando eu digo aos meus estudantes para fazerem isso, o meu primeiro grande texto, eu dava aula numa turma mista, português, inglês, francês. Os estudantes de inglês tinham, os estudantes de português não tinham valência nem de francês. O que foi que eu fiz? Apliquei esse método. Claro que eu salvaguardo o aprendizado dos estudantes. Eu tenho o plano B. Mas como eu dou a imagem de intransigente, eu não preciso usar o plano B. Sabe por quê? Porque aqueles estudantes de português e inglês descobriram que no INSEAD tem estudantes de inglês com os quais podiam trabalhar e discutir. Eu faço isso com outros cursos agora. Eles descobrem sempre terceiras pessoas que falem a língua com os quais trabalham. Eu digo, e mais, nada vos impede de pegar aquele menininho, vocês estão estudando de engenharia 5, 6, peguem um menininho dessas escolas de periferia, paguem 5 mil, 6 mil, que ele precisa desse dinheiro para pagar o curso de inglês lá no centro, e ele vos traduz o material. Existem N estratégias de sobrevivência, porque já andou de carro por Angola. Já andou de carro por Angola? De comboio, já? Tu já te perguntaste se naquele tempo não tínhamos a tecnologia que temos hoje, os equipamentos que temos hoje, como que os nossos ancestrais fizeram aquelas estradas? Já viste aqui a estrada que vai por Luís, que contorna as montanhas?
Como que foram feitas? Década de 50, 60. Você sabe o que é que estava, o que é que nós tínhamos em termos de equipamento? Pararam de fazer a estrada? Quando nós viemos para a natureza, não tínhamos ar-condicionado. O ar-condicionado surgiu de uma necessidade que nós criamos. De momento algum a gente dobrou os braços e disse: já que a natureza não pode ser impiedosa para nós, não cria calor de 30 graus, por favor. Não foi isso, Sebastião, foi? A única mensagem que eu estou a passar é que não que eu queira que os tantos sofram. Primeiro, acabemos com esse espírito que isto é Angola. O que está errado tem que prevalecer porque estamos em Angola. É mentira. Segundo, quando a gente quer, a gente faz. Terceiro, se o Estado angolano não criou condições, então faça com que o Estado crie. É o que eu digo aos meus estudantes: não cobrem de mim, porque eu, cidadão eleitor, eu faço o partido das eleições, eu sou contribuinte, eu pago meus impostos e eu trabalho para o Estado fazendo o que estou a fazer. Então faça a sua parte, cobre do Estado para dar o que é teu por direito. Porque ao fim do dia, a nossa avaliação, Sebastião, é o cara do Catoca que não te vai contratar porque você não tem inglês. Estás a entender? E o teu pai está gastando com o filho aqui na universidade. Ele quer, quando o filho sair daqui, tenha um emprego como filho do vizinho. É por isso que o vosso curso é um dos cursos mais concorridos da UAM. Entende? Por causa das saídas profissionais. Então, se tu já sabes de antemão que o inglês é uma valência primordial para a tua inserção no mercado de trabalho, vais ficar à espera de botar a culpa em alguém que não te ensinou inglês? Ou vais fazer com que a universidade crie condições, uma vez mais, não é nada contra os chineses, que a semelhança do centro dos chineses, que também faça como a faculdade de economia, que tenha um centro de língua inglesa. A faculdade de engenharia, no tempo do professor Teta, ele tinha o ISTE, funcionava na arquitetura. Eu dei aulas em inglês, English for Computer Science, porque o inglês que vocês de geofísica técnico precisam não é o inglês do What's Your Name, How Are You. Então, no tempo do professor Teta, eu colaborei na faculdade de engenharia num projeto que funcionava ali na arquitetura, e eu dava English for Computer Science. Meu querido, é sempre melhor a gente ir à luta do que apontar para o pato, que isso não nos salva.